Olá, sexto ano! Vamos a mais uma videoaula, mais uma proposta de trabalho, mais um conteúdo a ser trabalhado com vocês, só que dessa vez essa videoaula foi preparada por dois professores, por mim e pela professora Adriana. Para quem não se lembra, além dela dar aula de artes no 8º e 9º anos, ela tem uma turma no 6º, que é o 6º H. E essa vez nós resolvemos preparar a aula juntos. Não apenas isso. Além de ser uma aula conjunta, é também uma proposta de trabalho para dois componentes curriculares diferentes: arte e teatro. Então virá pela frente, ao final dessa videoaula, uma proposta de trabalho, um trabalho avaliativo, só que dessa vez para os dois componentes curriculares. Isso quer dizer que a nota, o conceito que você obtiver no seu trabalho em arte também servirá para teatro. Então é uma proposta avaliativa multidisciplinar para os dois componentes curriculares. Mas Sérgio, por quê? Porque nós tomaremos como base para o nosso trabalho o texto de teatro que estamos analisando nas nossas lives, nas nossas aulas de teatro. Coisas que toda garota deve saber sobre garotos e coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Como eu já disse para vocês, uma adaptação que eu fiz para teatro, inspirada em dois livros cujos títulos são esses. E aí, nós vamos fazer a nossa proposta de trabalho inspirada nas personagens do texto. Mais para frente, eu vou explicar objetivamente, claramente para vocês, como se dará esse trabalho. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho das selfies, porque a nossa proposta de trabalho hoje é exatamente inspirada nas selfies. Muito bem, as selfies nada mais são do que um autorretrato no mundo contemporâneo, na nossa contemporaneidade. A gente tem falado tanto de contemporaneidade nas nossas aulas de artes visuais, não é mesmo? Estudamos alguns artistas brasileiros e a selfie ela está dentro dessa contemporaneidade. Se tem notícias que mais ou menos por volta do início dos anos 2000 surgiram as primeiras selfies. O que é uma selfie? Nada mais do que um autorretrato normalmente digital, uma fotografia digital. A gente também falou dessa questão da fotografia digital em uma das nossas videoaulas. A selfie, traduzindo em miúdos, vindo do inglês, nada mais é do que euzinho, eu mesmo. E aí a gente para pensar um pouquinho, mas será que realmente as selfies, entre aspas, elas pertencem à contemporaneidade? Se nós voltarmos na história do tempo, na história da arte, a gente vai observar que muitos artistas faziam seus autorretratos. Evidentemente que naquela época ainda não havia fotografia. E como a gente já disse em algumas das nossas aulas de arte, em especial as do período do Renascimento, era comum que os artistas fossem contratados para pintarem os retratos das pessoas. Naquela época não havia fotografia, então a única maneira de eternizar a imagem de uma pessoa, de um rei, de uma rainha, de um príncipe, de uma pessoa importante, de uma figura importante, era através dos retratos pintados pelos artistas. Só que além deles pintarem os retratos, muitos deles também pintavam os seus autorretratos. E muitos artistas fizeram isso. Van Gogh, por exemplo, que era do período da história que nós chamamos de pós-impressionismo, Van Gogh fez perto de 30 autorretratos. Olha que interessante.
O próprio Leonardo da Vinci, supõe-se que esse autorretrato que eu estou colocando para vocês agora tivesse sido um desenho feito por ele mesmo. E muitos outros artistas fizeram seus autorretratos e também eternizaram pessoas através da pintura de retratos. E vejam só, não apenas através da pintura de retratos. Gregos, romanos, egípcios e muitas outras civilizações também tinham as esculturas que retratavam pessoas importantes, governantes importantes, comandantes de exército importantes, que solicitavam que artistas esculpissem a sua figura para que elas fossem eternizadas. Então, fosse através das pinturas, fosse através das esculturas, dezenas de artistas eternizaram pelo mundo afora muitas figuras importantes e a si mesmos através daquilo que hoje, através de uma câmera digital, da fotografia digital, nós tão facilmente produzimos, que são as selfies. Eles se eternizavam através de seus autorretratos. E olha que a gente vai observar aí uma variedade enorme de técnicas em períodos históricos diferentes. Então vejam, este, por exemplo, é um retrato feito através de uma técnica chamada pontilhismo, que muito provavelmente alguns de vocês já viram essa técnica em algum lugar. Picasso, ele desmembrava uma figura em pedaços, né? É como se ele recortasse essa figura em pedaços e remontasse utilizando a sua técnica. O próprio Picasso, além de se autorretratar em alguns de seus trabalhos, retratou muitas pessoas ligadas a ele, em especial as mulheres com quem ele teve um relacionamento ao longo da vida. Né? Vamos observar também, já no período da contemporaneidade, a presença da fotografia eternizando pessoas, culturas, através de retratos. E vários artistas fazendo seus autorretratos. O próprio Wigner Muniz, de quem a gente falou tanto esse ano, ele mesmo fez o seu autorretrato em diversos trabalhos, com técnicas diferentes. Eu me lembro de ter falado com vocês sobre um dos últimos trabalhos que ele recentemente apresentou, foi numa estação de metrô em Nova York, e lá, utilizando a técnica de mosaico, ele se autorretrata. Aqui vocês podem observar um retrato que ele fez. Adivinha de quem? Alguns de vocês, especialmente os garotos, provavelmente reconheçam facilmente. Cristiano Ronaldo. E aqui, Wigner Muniz usa como elemento, como matéria-prima para criar o seu trabalho, a terra. Vejam essa outra fotografia que curiosa. É uma fotografia PB de uma mulher, e ao mesmo tempo em que é uma fotografia, um retrato, o artista que fragmenta essa fotografia em pedaços, se utilizando inclusive da técnica do próprio Pablo Picasso. E ele remonta o trabalho, ele remonta esse retrato. Então, seja num período muito longínquo, lá no Egito, seja lá com os gregos, com os romanos, seja na França no período do pós-impressionismo, seja que artista for, em que período for, de maneira geral, todos retratamos e nos autorretratamos, porque a gente quer deixar a nossa marca, a marca da nossa personalidade, a marca das nossas emoções, a marca da nossa vida. E hoje, facilmente, em qualquer lugar, você faz o quê? Uma selfie. Muito bem, o nosso trabalho vai por esse caminho. Só que, ao invés de vocês produzirem selfies de vocês mesmos, vocês vão produzir, entre aspas, selfies
das personagens do nosso texto de teatro. Sérgio, mas aí não é selfie. Se selfie tem como tradução euzinho, se eu faço a selfie de uma personagem do texto, eu não estou fazendo euzinho, eu estou fazendo elezinho. Muito bem, mas é aí que entra a questão do trabalho do ator. Quando um ator encena, quando ele está em cena, quando ele interpreta uma personagem, ele apenas vai emprestar os seus recursos expressivos, as suas emoções para aquela personagem. Mas, a partir do momento que ele está em cena, no palco, seja numa tela de cinema, numa tela de televisão, ele não é ele é a personagem. Aliás, eu já disse algumas vezes a vocês, né? O bom ator é aquele que interpreta a personagem, que dá vida à personagem. Então, pensando nessa ideia, a sua selfie será a partir de uma ou mais personagens do nosso texto que tenham, de alguma forma, por alguma razão, te interessado mais, atraído mais a sua atenção, te cativado mais. Talvez pela personalidade da personagem. Então, olhe, eu vou colocar aqui alguns exemplos. A professora Adriana, por exemplo, nessa fotografia, ela se mostra como a Simone. Para quem se lembra, a Simone é aquela garota que os meninos, de maneira muito preconceituosa, referem-se a ela dizendo que ela é do tipo que gosta de coisas que são exclusivamente dos meninos. Lembram-se, nós falamos sobre isso na nossa leitura e na nossa análise do texto. Quer dizer que, porque ela gosta de jogar bola, ela é discriminada. E quem foi que disse que jogar bola é uma questão exclusivamente dos meninos? Uma atividade que só possa ser executada pelos meninos? Claro que não. Então, o que a professora Adriana fez? Ela se passa aqui pela Simone. Então, ela produziu uma selfie não como Adriana, e sim como Simone. Da mesma forma, eu aqui. Eu, não como Sérgio, e sim como Ferdinando, me faço fazer parecer aquele cara que é extremamente envolvido com os estudos, que não tem olhos para outra coisa. Lembra? Nós falamos sobre ele na nossa análise. Então aqui eu não apareço como Sérgio, e sim como Ferdinando. Nessa outra foto, eu me coloco como o professor maluco. Então, é como se eu tivesse produzido uma selfie do professor maluco e não do professor Sérgio. Assim como aqui, a professora Adriana se coloca como Eva e não como Adriana. Então, a ideia do nosso trabalho é que vocês escolham uma ou mais personagens, podendo chegar ao limite de, no máximo, 6 personagens. Você se coloque como essa personagem e produza selfies. Sérgio, e aí? Mas como que eu vou fazer isso? Procure na sua casa acessórios, adereços que possam fazer você se aproximar das características dessa personagem. E para isso, você não precisa sair da sua casa para comprar absolutamente nada. Vejam, eu me utilizei de um fone de ouvido, de um caderno, de um livro, um avental de professor. Eu tinha uma peruca, eu tinha um óculos. A professora Adriana se utilizou de uma bola, de uma flor, de pequenos elementos que com toda certeza você tem na sua casa. Então pense nessa personagem e se caracterize com acessórios, adereços, elementos de figurino. Se coloque como personagem. Agora, é claro que para isso você precisa fazer uma retomada do texto. Por isso, turma, que eu tenho dito há 3 semanas nas nossas lives que vocês precisam participar do trabalho de leitura, interpretação e análise do texto dramático.
Quanto mais nós lermos, quanto mais nós compreendermos essas personagens, mais fácil fica entender o seu perfil e pensar numa caracterização adequada para ela. Bacana, Sérgio, gostei do personagem X. Aqui na minha casa eu achei tais e tais acessórios. Maravilha. O que eu faço agora? Muito bem, agora você vai para o seu trabalho fotográfico. Ok? Então, lembrem-se de algumas dicas que eu dei a vocês na nossa última videoaula. Quando você for fazer as fotografias, procure pensar no cenário, no fundo. Procure pensar num ambiente com uma boa luminosidade. Procure pensar no contraste entre a roupa que você está usando e o fundo. Um ambiente silencioso. Né? E é claro que o ambiente silencioso talvez não interfira tanto neste trabalho, porque nós estamos falando de fotografia e não de vídeo. Olha lá, vejam bem, hein? Cuidado com isso, porque no nosso último trabalho, que era somente de teatro, eu pedi a vocês um vídeo. Agora não se trata de vídeo, e sim de fotografia. Mesmo assim, um ambiente tranquilo permite que você se concentre melhor no seu trabalho. E claro que você pode solicitar a ajuda da sua mãe para fotografar, do seu pai. Você pode programar o seu celular com 2, 5, 10 segundos para você poder tirar as suas selfies. Pode contar com a ajuda de um amigo, do seu irmão. Ok? Maravilha. Produza as suas selfies. Lembrem-se dos elementos técnicos de fotografia. Enquadramento, planos, ângulos, luz. Acredito que para esse trabalho, as preocupações que vocês precisem menos ter são com textura, com movimento, ok? E produza várias fotografias. Não faça 1, 2, 3, 4, porque provavelmente algumas delas serão descartadas, talvez estejam desfocadas, talvez não estejam com bom enquadramento. Então faça uma sequência grande, procure ampliar a sua expressividade facial, procure fazer coisas diferentes, procure se colocar no lugar da personagem, na situação da personagem e produza muitas fotografias. Em relação ao enquadramento, procurem se colocar no centro. Percebam que nas minhas videoaulas, normalmente eu me coloco um pouco à direita. Por quê? Porque normalmente eu uso aqui ao meu lado as imagens para ilustrar a videoaula. Então, se eu me coloco muito no centro, isso fica difícil. As imagens ficariam muito pequenas, tá? Mas pense nesses elementos técnicos. Produza as suas selfies, quantas você achar importantes, necessárias, e depois você vai selecionar. Se você escolheu uma ou mais personagens, não importa, mas você vai selecionar apenas 6, não mais do que 6 e não menos do que 6. Maravilha, Sérgio, e aí? Selecionei 6 selfies diferentes, com expressões diferentes, com emoções diferentes, ou com acessórios diferentes, ou personagens diferentes. E agora? Agora o que eu faço? Bom, você vai acessar na sequência aqui da nossa videoaula o tutorial que a professora Adriana traz para a nossa videoaula. Nesse tutorial, num primeiro momento, ela vai falar de um aplicativo que você vai baixar na sua loja, PixArt. PixArt. Ele é gratuito. No entanto, fiquem atentos, porque também há uma versão que você precisaria comprar. Não vá comprar uma versão de um aplicativo, de um programa, para você fazer um único trabalho. Você vai usar a versão gratuita. No tutorial que a professora Adriana preparou, ela vai mostrar direitinho o que é que vocês vão fazer com essas selfies.
Esse programa vai permitir que vocês apliquem muitos efeitos diferenciados, deixando as fotografias de vocês diferentes, com efeitos de cores, de luminosidade, de sombreamento, entre tantos outros que vocês podem trazer para suas selfies. Eu estou colocando aqui alguns exemplos da própria professora Adriana e também das minhas selfies originais e editadas, modificadas. Então, nesse tutorial, venho passo a passo. Eu vou pegar a minha selfie, vou trabalhar a edição, vou trabalhar os efeitos nessa selfie. Sérgio, eu sou obrigado a fazer isso? Sim. Você, entre as 6 fotos finais, você tem que ter feito um trabalho de edição. A edição é avaliativa. Então vejam só, uma coisa é a avaliação da selfie, em que eu vou observar seus enquadramentos, ângulos, planos. Eu vou observar essas questões de fundo e figura, contraste de cores, luminosidade. Então, além de avaliar os elementos técnicos da fotografia, vou ver num segundo momento a adequação às personagens do texto. Então, você conseguiu realmente passar a ideia de uma personagem que você queria? Este também é um critério de avaliação. Num terceiro momento, nós teremos a avaliação da edição, usando este programa. Ah, Sérgio, mas sabe o que é? Aqui em casa, o meu pai, ele é fotógrafo, ou ele curte muito fotografia, e ele tem um programa muito mais avançado, ele tem uma versão do Photoshop, sei lá o quê. Ao invés de usar o PixArt, eu poderia usar um programa mais sofisticado, que me ofereça mais recursos, ou até, às vezes, um programa mais simples, mas que eu domine melhor? Pode, você não é obrigado a usar o PixArt, tá? Mas, se você se sente à vontade com um outro programa, você pode utilizá-lo sem problema nenhum. Nós, na realidade, usaríamos, se estivéssemos na sala de aula, o GIMP. Mas aí a professora Adriana trouxe o PixArt, que eu achei fantástico. É uma versão gratuita, então eu, no seu lugar, aproveitaria para conhecer este programa. É uma nova possibilidade de trabalho, é uma nova ferramenta. Eu acho que seria muito bacana você se utilizar desta ferramenta, né, de um novo programa. É mais uma coisa que você aprende. Maravilha! Aí lá no tutorial ela vai te mostrar todo o trabalho de edição. Ok, fiz a edição das minhas 6 selfies. O que eu faço agora? Continue no tutorial. Vocês vão ver que o tutorial tem 7 minutinhos de duração. Na segunda parte do tutorial, a professora Adriana vai mostrar como você montar um cartaz com as 6 selfies no Canva. Alguns de vocês provavelmente já utilizem, mas ela mostra o passo a passo para vocês montarem o trabalho final do Canva. E é esse trabalho final que você deverá postar como tarefa no Edmodo. Então é um pequeno cartaz, mais ou menos assim, ó, tá? Um pouquinho maior, pequeno cartaz. Nesse cartaz você vai ter a chance de brincar com o fundo, brincar com os efeitos, brincar com as cores e colocar as suas 6 selfies, identificando com o nome o seu trabalho final. Tá? Então, o seu trabalho final é este cartaz com as 6 selfies. Ah, Sérgio, não quero montar o cartaz, eu vou te mandar as 6 selfies. Vai haver algum prejuízo na avaliação? Vai. Faz parte da sua avaliação você montar o cartaz. Você tem que montar o cartaz. Eu conheço um outro programa mais fácil do que esse. Eu posso me utilizar dele? Pode. Mas, novamente, eu recomendo. Aproveite uma ferramenta nova, conheça um programa novo que te ofereça possibilidades diferentes. Eu acho que vale mais a pena, tá? Ao montarem o cartaz, só tomem cuidado para não poluírem demais o fundo.
Porque as selfies já estarão editadas, provavelmente coloridas. Se você coloca um fundo também muito cheio de detalhe, você cria uma certa poluição visual. Então, ao invés de você destacar as suas selfies, você acaba destacando o fundo com as selfies, fica uma certa confusão. Então, cuidado com esse detalhe, tá certo? Bom, voltando ao começo da nossa videoaula, lembrem-se, eu disse a vocês que é um trabalho avaliativo para arte e teatro. Por quê? Nós estamos nos utilizando dos elementos das aulas de artes visuais, em especial da fotografia, além de 2 programas diferentes. Então, isto está inserido no trabalho da aula de artes visuais, nos conteúdos de artes visuais. No entanto, nós estamos adequando a criação das selfies ao trabalho com as personagens do texto de teatro. Então, por isso, a avaliação é para arte e para teatro. Daremos a vocês 2 semanas para fazerem o trabalho. Estão recebendo no dia 3, deverão entregar no dia 17. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês para o cuidado que devem ter ao postar. Sempre em tarefas e de modo, e verifiquem se estão postando no lugar correto. Neste caso, exercício 3, arte e teatro, coisas que toda garota deve saber sobre garotos e coisas que todo garoto deve saber sobre garotas. Postem lá, o trabalho será avaliado e, como sempre, vai sempre um comentáriozinho junto com o conceito. E eu tenho certeza que é uma proposta desafiadora, né? Porque você não vai falar de você vai falar das personagens. Então, eu acho que dá margem a pesquisa, a rever o texto, a reler as falas, a repensar as personagens, a criar acessório. Você pode, de repente, usar recursos de maquiagem, você pode brincar de montar e criar a sua personagem. E isso é bacana da gente fazer, né? E nesse momento a gente está tendo tempo para amadurecer essas propostas. Eu tenho absoluta certeza que virão coisas muito interessantes. Ok, turma? Agora, na sequência, entra o tutorial para uso do PixArt e do Canva montagem de cartaz. Bom trabalho a todos! Agora chegou a hora de vocês fazerem a edição das fotografias que vocês fizeram a partir do texto de teatro. Para isso, entrem no site pixart.com. Percebam a maneira que escreve PixArt, para que vocês entrem no site certo. Na página inicial, você terá acesso a ferramentas gratuitas, mas existe também a opção da assinatura Gold, onde você tem que pagar para ter acesso a outras ferramentas que o site possibilita. Mas para o trabalho que faremos hoje não há necessidade de vocês fazerem a assinatura. Podemos usar a versão gratuita. Eu fiz apenas o meu login para poder utilizar essas ferramentas. Clique para iniciar e ele levará você à página principal das edições. Antes de você começar a edição com esses efeitos, seria interessante que você pudesse explorar o site para saber as possibilidades de edição. Só depois de você explorar um pouquinho todas essas ferramentas é que você começará a fazer o seu trabalho. Escolha um dos efeitos, irão aparecer algumas fotografias já prontas que o programa dá como opção, mas isso não vai interessar para a gente. Nós teremos que fazer o upload da nossa própria fotografia para poder iniciar a edição. Fazendo o upload, você irá buscar a fotografia aonde quer que ela esteja em seu aparelho e iniciar a edição. Percebam que do lado esquerdo existem vários efeitos à nossa disposição.
Escolham o efeito que vocês mais gostarem. Para isso, experimentem vários deles. Além de você escolher o efeito desejado, você ainda poderá fazer outros tipos de ajuste, como luminosidade, saturação, entre outros. Faça todos os ajustes necessários antes de salvar a sua imagem. Assim que você finalizar a edição dessa foto, você irá fazer download da sua fotografia. Eu aconselho que vocês baixem o seu arquivo com a extensão PNG, pois ela trará a imagem com mais qualidade. Dê o nome para a sua fotografia e salve-a. Em seguida, você iniciará tudo novamente até que as 6 fotos sejam editadas. Agora vocês vão utilizar as 6 fotos que vocês editaram para criar um cartaz no canva.com. Para isso, clique em Crie um Design, escolham Cartaz e iniciem pelo fundo. Cuidado com as imagens que não são gratuitas, pois você terá problema na hora de baixar o seu trabalho. Escolha uma imagem, arraste sobre o papel em branco e comece a sua edição. Vocês poderão inserir também alguns elementos, algumas formas. Escolha o que você deseja inserir. Você poderá inserir qualquer tipo de forma e poderá editar esta forma, girá-la, trocar a cor. Você poderá utilizar as ferramentas que o programa te possibilita. A partir do momento em que seu fundo estiver pronto, você deverá clicar em Uploads para trazer as imagens do seu aparelho para o programa para poder inseri-las em seu cartaz. Localizando-as em seu aparelho, selecione as 6 imagens e elas aparecerão na galeria de imagens. Arraste-a uma a uma para sobre o seu fundo e ajuste o seu tamanho e o seu posicionamento na folha. Lembre-se que só poderá fazer uma página. Assim que vocês estiverem já com as 6 fotografias posicionadas adequadamente sobre sua folha, você deverá clicar no texto para colocar o seu nome e a série. Lembre-se que você poderá editar este texto também. Você deverá fazer todos os ajustes necessários para poder baixar o seu cartaz. O Canva tem um salvamento automático, mas você deverá clicar na setinha de Download para poder baixar o seu trabalho.
Novamente, utilize PNG. Localize a opção no topo da página e baixe em seu aparelho. Com o arquivo baixado, publique-o nas tarefas do Edmodo.